Cumprimenta a noiva de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Glória seja dada a Deus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. O primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Amém? Ainda de pé, feche teus olhos. Quero orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra nesta noite. A nossa oração nessa noite é que o Senhor fale e não se cale. Faça o que lhe apraz, faça o que o Senhor quiser fazer. Eu quero me despir aqui de toda sabedoria terrena e dizer que eu sou 100% dependente dos céus nesta noite. Por misericórdia e graça, usa-me para a Tua igreja, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente, glorificando a Deus. Amém. Irmãos, eu prometo não ser enfadonho. Eu só peço que você me dê 5 minutos da sua atenção. A Bíblia vai dizer que Israel teve 19 reis. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Após a morte do teu pai, ele passa a reinar sobre Israel. E após o seu reinado, Israel ele mergulha em um declínio, ele cai em um declínio espiritual tão grande, a ponto do povo começar a se afastar de Deus. Como eu disse, né, ele foi um dos piores reis que Israel já teve. Eu não quero me atar aqui ao motivo, ou citar todos os motivos que o titulou ao pior rei, mas um dos motivos principais foi quando ele pegou Jezabel como sua esposa. Jezabel era filha de Etibaal, um deus pagão que, segundo a cultura deles, era o deus da chuva e da fertilidade. Eu vou repetir só para que você grave isso. Acabe, ele casa com Jezabel. Jezabel era considerada filha de Etibaal. Baal era considerado naquele tempo o deus da chuva e da fertilidade. Ok? Amém? Quem está comigo? Amém? Calma que vai melhorar. Baal era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Não, me ajuda, senão eu já estou tremendo aqui. Baal era considerado Deus da chuva e da fertilidade. Então guarda isso. Guarde isso. Baal era considerado Deus da chuva, da fertilidade. Após o casamento de Acabe, como eu disse, Israel mergulha em um nível espiritual tão fundo para mal, ao ponto do povo se esquecer de Deus. Jezabel ela vai colocar uma mistura em Israel. Mistura essa que nos dá acesso ao altar e ao mundo.
Mistura essa que nos permite ir à igreja e depois ao mundo. Então Israel, ele ia se declinando espiritualmente ao ponto de, à noite, as pessoas estavam lá cultuando a Deus. Mas quando o culto acabava, Jezabel, Acabe falou: não tem problema vocês ir para a igreja adorar a Deus, está tranquilo, pode ir, não tem problema nenhum. Mas quando acabar, se vocês quiserem, pode vir aqui adorar Baal também. E tudo que é novidade atrai. E Israel, ele foi atraído por Baal ao ponto de à noite ir para o culto, mas durante o dia todo está se relacionando com o mundo. À noite eles estavam na igreja, mas de dia estava ouvindo música do mundo. À noite eles estavam no culto, mas de dia estava falando palavrão. À noite eles estavam no culto, mas durante todo o dia pecava e se prostituía. Aí o que vai acontecer? O nível espiritual de Israel vai cair por conta da mistura. Deus não é um Deus que aceita mistura. Deus, ele não te quer pela metade. Deus, ele não te quer, como o pastor sempre prega aqui, para ter uma ficada com você, só um lance com você. Tipo, de noite eu estou no culto, mas de dia eu me relaciono com quem eu quero. À noite eu tenho compromisso, mas de dia eu sou livre. Deus não quer? Não quer? Não quer? E o que acontece aqui? O povo vai se desviando. Obrigado. O povo vai relaxando. O povo vai esquecendo de Deus. O povo vai tomando as coisas de Deus como segunda opção. Como aquele famoso não tem nada a ver. Não importa. Tanto faz. Não tem nada a ver. Eu ia ali rapidinho. Não tem nada a ver eu fazer isso. Não tem nada a ver. O demônio do nada a ver vai tomando conta de Israel ao ponto de os afastá-los de Deus. E o que acontece? O povo se afasta. Deus agora vai levantar Elias para profetizar contra Acabe. E quando Deus levanta Elias para profetizar, Elias vai de encontro a Acabe e fala assim: não haverá chuva segundo a minha palavra. Observe que Deus não mandou Elias falar isso, mas Elias estava tão íntimo de Deus que Deus só assinou embaixo o que Elias disse. Deus não havia mandado Elias profetizar isso a Acabe, mas eles eram tão íntimos que quando Elias profetizou, Deus falou: Elias, eu não falei não, mas se você falou, falado. E Elias profetiza. Elias fala assim: não haverá chuva até a segunda ordem. E a segunda ordem era a palavra de Elias. Após Elias profetizar, Deus vai mandar Elias se retirar para o Querite. Mas observe aqui que Elias, ele profetiza contra Acabe. Acabe era o rei de Israel. Era como se Elias tivesse profetizado para a autoridade máxima, e talvez na mente de Elias ele pensou: agora eu arrebentei, porque após aquilo que eu falar se concretizar, a agenda vai estourar, todo mundo vai saber de mim, todo mundo vai me conhecer, Israel em peso vai saber quem eu sou.
Elias profetiza. Só que após Elias profetizar, a palavra de Deus é: Elias, agora vai ao Querite. Após Elias profetizar sobre Acabe, a palavra de Deus é: agora desce ao Querite. Elias pensou que agora seria um dos momentos mais importantes da vida dele, mas a palavra de Deus é: desce ao Querite. Querite significa cortar. E quando Deus manda Elias ir ao Querite, é porque Deus queria cortar algumas coisas em Elias. E é por isso que ele fala: desce ao Querite. Observe que Elias chega e a palavra vai dizer que Deus vai mandar o corvo para alimentá-lo, e tinha água do Querite para ele beber, do rio. Elias está lá no Querite, tem corvo e tem água. Espera, já estou terminando já. Eu preciso de sua atenção. Tem corvo e tem água. Elias fica um período no Querite. Deus agora resolveu escondê-lo. Deus agora resolveu guardá-lo. Deus agora resolveu podar algumas coisas em Elias. E é por isso que no momento que ele achou que seria o auge dele, foi o momento que Deus o guardou para cortar algumas coisas nele e tratar algumas coisas com ele. Quando ele está no Querite, aquilo que ele havia profetizado para Acabe aconteceu. E o que aconteceu? Não chovia. E o orvalho também não caía. Para quem não sabe o que é orvalho, é tipo aquele sereno que caía. Então, aquele sereno, mesmo que não chova, ele molha. Então a terra estava sequíssima e não produzia nada, porque a palavra de Elias é: não vai chover e não vai ter orvalho. Não chove e não tem orvalho. Só que a cultura que rodava em toda Israel é que Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Era o deus que mandava chover e era o deus que fazia crescer. Só que o povo estava se desviando de Deus e Deus ele permite um período em que o povo se afaste, mas Deus fala assim: não vai ficar assim por muito tempo. E é por isso que Deus levanta Elias. E quando Deus levanta Elias e Elias profetiza, Elias não estava profetizando contra Israel, Elias estava profetizando contra Baal, porque Baal era o deus da chuva, era o deus que mandava a chuva, era o deus que fazia crescer. E Elias profetiza e fala: não vai haver chuva e não vai haver orvalho. O que Elias estava mandando para Baal é o seguinte: o Deus de Israel não mudou, o Deus de Israel continua sendo o mesmo. Baal era o Deus que comandava a chuva, mas aí Deus ele desce na boca de Elias para falar simplesmente: não haverá chuva e não haverá orvalho. Por quê? Porque para Israel saber que o Deus de Israel permanece o mesmo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida agora, eu não sei qual Deus que está soberano a tua vida agora, mas eu quero te lembrar uma coisa: o Deus de Israel não mudou, o Deus de Israel ainda é o mesmo. Deus ele vai secar a terra para falar para Jezabel: quem manda na terra sou eu. Deus vai parar a chuva no céu para mostrar para Baal: quem manda na chuva sou eu. Deus vai parar o crescimento na terra para mostrar para Acabe: quem manda no crescimento sou eu. Deus está mostrando para Israel que o Deus de Israel não mudou. Eu não sei a promessa que lançaram contra a tua vida, eu não sei o que Deus falou que aconteceria com você. Talvez você está olhando para a tua vida agora e está falando: mentiram para mim, falaram que iria acontecer. Deus errou o alvo, Deus errou quando me escolheu, Deus errou quando me chamou. Mas eu estou aqui para lembrar o coração de alguém que o Deus que não erra endereça
endereço ainda continua sendo. Ele não errou o endereço quando te escolheu. Ele não errou o endereço quando te chamou. Não. Ele não errou. Israel estava caindo espiritualmente. Mas a palavra de Deus não vai ficar assim por muito tempo. Israel estava se desviando, mas Deus falou: eu sei a forma de trazer o meu povo de volta. Israel estava se esquecendo do princípio bíblico. Israel estava se esquecendo quem abriu o mar. Israel estava se esquecendo a provisão vem da onde. Israel estava se esquecendo o Deus que fez milagre. Israel estava se esquecendo daquilo que Deus havia feito no passado. E Deus falou: eu não abro mão do meu povo. Eu estou falando para pessoas aqui que queria jogar tudo pro alto. Eu estou falando para pessoas aqui que queria abandonar. Eu estou falando para pessoas aqui que queria falar: vai ser o meu último culto hoje. Hoje é a última vez que eu piso na igreja. Hoje é a última vez que eu vou naquele lugar. Hoje é a última vez que eu oro. Hoje é a última vez que eu canto. Hoje é a última vez que eu choro. Hoje é a última vez que eu oro por essa causa. Pessoas aqui que talvez pensou que seria o teu último culto hoje. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez tinha mil motivos para abandonar tudo. Eu estou falando com pessoas aqui que a vontade era de jogar tudo pro alto. Eu estou falando com pessoas aqui que a vontade era abandonar tudo. Eu estou falando com pessoas que estão neste culto, que a vontade era retroceder e olhar para trás. Deus ainda sabe a forma de te trazer de volta, Israel. Deus ainda sabe a forma de não deixar você retroceder. O amor dele é maior do que a sua desobediência. O amor dele é maior do que a tua desobediência. O amor dele é maior do que a vontade de abandonar tudo. O amor dele é maior do que a vontade de retroceder. O amor dele é maior do que a vontade de olhar para trás. O amor dele é maior do que eu querer jogar tudo pro alto. O amor dele é maior. E é por isso que ele te trouxe aqui neste culto, só para gritar no coração de alguém que você está proibida de parar. Pastor, Deus às vezes tem formas específicas de nos trazer de volta. E Deus sabia como trazer Israel de volta. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas se necessário for, Deus vai fechar algumas portas. Se necessário for, Deus vai secar algumas áreas. Se necessário for, Deus vai interromper o fluxo de bênção só para te mostrar que você está errando o caminho. Só para te mostrar, Israel, que você está indo para o lado errado. Só para te mostrar, Israel, que não é dessa forma. Só para te mostrar, Israel, que você não pode se deixar ser enganado por qualquer pessoa. O problema de Israel é que Baal conseguiu enganar eles ao ponto deles acharem que Baal que fazia o crescimento vir, de achar que Baal que mandava chuva, de achar que Baal que fazia vir o crescimento. Mas aí Deus às vezes vai ter que interromper alguns fluxos, algumas coisas que estavam no teu curso natural, só para Israel entender que o controle não saiu da mão daquele que tem o controle.
controle. Às vezes você está pensando que o controle está perdido. Às vezes você está pensando que o diabo tem o controle, que está dando tudo errado na tua vida. Não é não. É que às vezes ele vai permitir mudar alguns ambientes na tua vida para você voltar e recalcular a rota, Israel. Às vezes ele vai ter que secar alguns pontos para você entender que está no caminho errado. Quando Elias profetiza, vai para o Querite. Elias era um grande homem de Deus. Deus falava através de Elias. Elias falava e Deus assinava embaixo. Elias agora vai para o Querite. Elias está debaixo de uma palavra de Deus e debaixo de uma obediência. Quando ele chega no Querite, tem o corvo que o alimenta. Quando ele chega no Querite, tem água. Só que o tempo vai passar e o Querite vai secar. Porque a palavra que ele lançou foi uma: não haverá chuva. O Querite seca. Maraísa, o problema no Querite é que às vezes nós achamos que porque Deus falou, nada de ruim pode acontecer conosco. O problema no Querite é que se eu estou debaixo de uma obediência de Deus, não pode faltar água. Se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, não pode faltar alimento. Se eu estou debaixo de uma obediência de Deus, não pode faltar nada. Mas Elias profetiza, quando ele pensou que seria o momento dele, Deus vai o esconder. E quando ele obedece a Deus e Deus o esconde, o Querite seca. Eu não posso cantar não, que já me repreenderam. Alguém consegue um microfone para aí? O pastor falou que eu só sei cantar uma música. E quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, as coisas não saem como nós estávamos planejando. E quando nós obedecemos a palavra que a nós foi liberada e Querite seca. Quem é você? Quem é você quando o Querite está seco? Quem é você quando eu estou debaixo da palavra de Deus, mas secou? A porta fechou. O meu filho não voltou para a presença. O vício não foi embora. A minha família não se converteu. O acidente chegou. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus e está faltando alimento lá em casa. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus e meu casamento está uma ruína. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus e eu perdi o emprego. As dívidas aumentaram.
estou debaixo de uma palavra de Deus e parece que nem Deus tem o controle da situação. Quem é você quando está debaixo de uma palavra de Deus, mas não vê o cenário que Deus falou, ao contrário daquilo que você esperava? Quem é você? Quem é você? Me pegue perguntando. Quem é você? O que pode Deus fazer? Quem é você quando o querite não está da sua forma? Mudar todos os planos. Quem é você quando as coisas não estão no seu controle, mas você está fazendo tudo certo? E parece que eu estou fazendo tudo errado porque nada está dando certo. Quem é você quando as coisas não estão no seu controle? Quem é você quando a estação não está na época que você gostaria? Quem é você quando está fazendo tudo errado e você olha para o lado e vê pessoas fazendo tudo errado e dando certo, e você fazendo tudo certo e dando errado? E se Ele não quiser fazer o vento cessar? E aí? E se Ele não quiser o mar acalmar? E no meio dessa tempestade apenas te resta uma voz de adorador. E se Ele não Quem é você quando o ribeiro seca? te levar lá pro deserto, Vai chegar um momento na tua vida em que o ribeiro vai se secar. E quem é você quando o ribeiro seca? tempestade, o exército inimigo Quem vier. é você quando não tem mais água? Quem é você quando a porta se fecha? Questiona ou adora. Quem é você quando o recurso acaba? Quem é você quando a agenda diminui? Quem é você quando a despensa está vazia? Se Ele nadar Quem é você quando Deus mudar a estação? por minha fé, questiona ou adora. Quem é você? Quem é você? Quem Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, usa minha fé, questiona ou adora. E se Ele não quiser, se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar se acalmar, e no meio dessa tempestade quer te afundar. Oh, e se Ele não quiser
Deus era a fonte, aquele lugar de provisão era um canal, mas Deus é quem é o provedor. Eu preciso que você entenda isso daqui. A porta é um canal, mas a provisão é Ele. O emprego é um canal, mas a fonte é Ele. Se você perdeu o emprego, você ainda tem a fonte. Se você perdeu as oportunidades, você ainda tem a fonte. O ribeiro pode secar, a porta pode fechar, as condições não podem ser as melhores, mas Deus continua sendo o Deus provedor que tem o controle. Deus continua sendo a fonte, ainda que as coisas não estejam como eu gostaria que estivesse, Ele continua sendo Deus. E te deixa no meio dessa tempestade, dizer se ter domingo é te afrontar. Não sei o que você vai fazer nessa noite, mas e se Ele não fizer? Se Ele não quiser abrir a porta? Se Ele não quiser curar? Se Ele não quiser visitar? Presta atenção aqui. Elias estava debaixo de uma palavra. E o cenário que ele se encontra não tem poder de anular a palavra que ele um dia recebeu. A provisão de Elias não estava na terra, estava no céu. Elias, ele não estava ligado ao canal, ele estava ligado à fonte. E se secar aqui o canal, tem a fonte lá de cima. Elias estava debaixo de uma palavra, e ainda que não seja como eu quero, eu acredito na palavra que foi liberada sobre a minha vida. Ainda que as coisas fujam do meu controle, eu fico com a palavra que os céus gritou ao meu respeito. O cenário não tem poder de anular aquilo que uma vez foi liberado contra a tua vida. O cenário não tem poder de paralisar a palavra que foi lançada sobre você. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Se você tem uma mão para levantar, eu tenho uma mão para profetizar sobre a tua vida, que a palavra de Deus sobre a tua vida não está morta. A palavra de Deus liberou sobre a tua casa não está morta. A palavra que Deus falou ao teu respeito não morreu. A palavra que Ele liberou sobre você não está morta. Ainda que o cenário não esteja conforme a palavra, eu fico com a palavra. Ainda que as condições não estejam conforme a palavra, eu fico com a palavra. Eu olho para o meu casamento e está destruído, eu fico com a palavra. Eu olho para a despensa e está tudo faltando, eu fico com a palavra. A fonte é mais importante do que o canal. Eu fico com aquilo que foi liberado contra a minha vida, a favor da minha vida, para a minha vida. Eu fico com aquilo que Deus falou. Elias obedece a palavra lançada sobre a vida dele. Eu termino. O que ele disser é que a gente não vê ele reclamando, a gente não vê ele murmurando, e ele fica com a palavra
dado sobre a vida dele, sobre a direção que ele deveria tomar. E Elias, quando seca, Deus tem uma outra rota para ele. Deus tem uma outra direção. Entende? Às vezes Deus não vai te mostrar um mapa completo, mas Ele vai te dar uma direção a seguir. E é bom que a gente fique atento à direção que Ele está nos dando. Deus dá uma direção a Elias e diz: vai a Serepta. E até nos momentos ruins, Deus quer nos usar. Você já reparou isso? Às vezes é a gente que está precisando de um abraço, Deus vai lá e usa a gente para abraçar alguém. Às vezes a gente que quer chorar e Deus vai lá e manda a gente falar alguma coisa com alguém e é essa pessoa que chora. Às vezes a gente está precisando e Deus manda a gente entregar. Deus e seus mistérios, que é mistério e ninguém entende. E quando Deus dá a direção a Elias, a direção que Deus dá é para uma casa, uma família. Porque sobre essa família já tinha uma palavra. E a palavra lançada para a família é que vamos morrer. Porque não tem mais solução. A seca veio, nada produzia, era uma viúva, e ela falou: vamos comer e vamos morrer. Só que Deus tem uma direção para Elias, e que direção é essa? Que direção é essa que Deus tem para Elias? É que no momento não tão bom da vida de Elias, Deus vai usar Elias para salvar uma família, uma casa. Deus dá uma direção a ele e fala assim: ó, vai a Serepta. E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher viúva, e essa mulher pega e fala assim: ó, é a única refeição que nós temos, então nós comeremos e morreremos. E Elias fala assim: ó, primeiro faz para mim, primeiro me entrega. E é ruim, né? A gente dá a única coisa que a gente tem, mas a obediência gera milagres. A obediência gera milagres. Elias chega, conversa com aquela mulher. Termina agora. Aquela mulher obedece à voz do profeta, entrega o alimento a ele, ele come. E a palavra que ele lança sobre a vida daquela mulher é que a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai faltar, até o dia que vier chuva sobre a terra. Eu sei que talvez eu estou falando com pessoas aqui que não estejam nos seus melhores dias, nas suas melhores condições, na sua melhor estação, mas a tua obediência vai gerar frutos inimagináveis. Elias obedece à voz do Senhor, e através da vida de Elias não houve morte naquela casa. Eu gostaria de profetizar nessa noite sobre a tua vida, que através da tua vida muitas vidas conhecerão a Jesus e saberão que Ele é o Deus de Israel. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus agora sobre a tua vida, que através da tua vida famílias serão salvas,
casamentos serão restaurados, pessoas encontrarão a Cristo por conta da sua obediência em não abandonar o chamado, em não desistir do chamado, em não desistir da palavra que Deus lançou sobre a tua vida. Através da tua obediência vai gerar frutos inimagináveis. Vocês vão colher, a tua casa vai colher, a tua família vai colher, os seus filhos colherão frutos através da tua vida. É por isso que você não pode parar, porque tem muita família que vai ser salva através de você. É por isso que você não pode abandonar tudo, porque tem muita casa que conhecerão a Cristo através da tua vida. Através da vida de Elias não houve morte naquela casa, e através de você Deus pode salvar uma nação. Através de você Deus pode salvar uma cidade. Através de você Deus pode curar um bairro. Deus pode resgatar um bairro através de você. O que Deus começou em você não fica em você, Elias. O que Deus tem para fazer em você não termina em você. Não deixa que a palavra que Ele liberou sobre a tua vida finalize sobre você, porque tem vidas que serão alcançadas através de você. Tem pessoas que serão libertas através de você. Tem famílias que serão restituídas. Tem pessoas que não morrerão. Tem pessoas que conhecerão a Deus através de você. É por isso que você não pode parar. É por isso que você tem que acreditar na palavra que foi liberada sobre a tua vida. É por isso que você tem que obedecer à direção que o Espírito Santo está te dando. Porque Deus nunca erra um endereço. E Ele não errou quando te chamou. Ele não errou quando te escolheu. Bruno, mas eu sou problemático, é desse que Ele gosta. Bruno, mas eu sou complicado, é esse que Ele quer. Bruno, mas às vezes eu não sou ignorante, não tem problema, porque Ele quebra o orgulho, Ele quebra a soberba, Ele quebra a ignorância, Ele quebra o ego, Ele quebra você. Às vezes Ele vai te levar para Querite, simplesmente para isso, para cortar algumas coisas em você, porque tem famílias, vidas, pessoas, lugares, bairros, cidades, estados que conhecerão a Cristo através de você. Então é por isso que às vezes Ele vai te levar para o Querite, porque Ele gosta dessas pessoas. Eu finalizo aqui te falando só uma coisa: obedeça, não questione, e aceite a direção que Deus tem para a tua vida. E eu digo mais: a tua providência e a tua dependência não vem do homem, vem do céu. Tudo aqui na terra é canal. Assim como talvez eu fui um canal para alguém aqui nessa noite, eu sou o canal. Ele é a fonte. O que você precisa vem dele, não vem do homem. A porta que você precisa, as condições que você precisa, a estação que você quer que mude, é Ele que tem o controle. Só obedeça, porque a tua obediência vai gerar milagres que você não imagina. Aplauda o nome do Senhor nessa noite.